Professor, se eu não tiver uma análise de solo e utilizar lá uma adubação padrão que o pessoal me falou que é boa, posso ter algum problema? Olha, pode ser até que você não tenha nenhum problema, mas em todos os casos você vai estar perdendo dinheiro fazendo isso. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. E você quer ajudar o canal aqui a continuar produzindo mais conteúdo para você gratuitamente aqui no YouTube? Então deixe seu like, se inscreva no canal e também comente aqui abaixo. Sério pessoal, tudo isso é muito importante, então não custa nada, deixe o seu like aí, beleza? Acompanhe até o final da aula porque pode ser que tenha coisas que você já saiba, mas pode ser que tenha coisas novas também que te faça pensar, te dê uma nova perspectiva do que tu está fazendo na tua área. Ok? Então a gente vai falar sobre isso. Por que sem análise de solo o produtor sempre vai estar perdendo dinheiro? Então vamos lá. Hoje uma análise de solo para o produtor rural fazer está custando entre 50 e 70 reais. A última que eu fiz, né? Paguei 70 reais, uma área nossa aqui, só que porque eu pedi alguns elementos a mais, então deu 70 reais. Mas a análise química básica hoje está custando em torno de 50 reais com alguma variação. Essa análise vai me dar várias informações importantíssimas no planejamento de adubação e de fertilidade. Então, vai dizer lá a concentração de macronutrientes, quanto é que tem de fósforo, quanto é que tem de potássio, concentração de micronutrientes, de zinco, de boro, de ferro, de manganês, de cobre, enfim, o equilíbrio de bases, o pH e saturação por bases. Então, dependendo dessas informações, a estratégia minha pode ser um pouco diferenciada. Vamos trazer um caso prático. Você está numa área que tenha um nível de argila baixo, um solo arenoso, 12, 13% de argila, vai trabalhar com a cultura do milho, com um híbrido de alto potencial produtível, o nível de zinco está baixo, tá? Então, solo arenoso de baixa matéria orgânica com zinco baixo para a cultura do milho, possivelmente eu posso ter problemas com deficiência de zinco. Se eu tiver análise de solo, eu vou identificar isso e vou fazer o planejamento. Opa, o meu zinco então está baixo. O que eu posso fazer? Utilizar um formulado de base enriquecido com o zinco, ou eu posso estar utilizando um sulfato de zinco para fazer pulverização foliar ali em V3, V4 para não ter nenhum problema com esse elemento. Se eu não tiver uma análise de solo, eu não vou saber disso. E aí eu posso ter problemas. Outra coisa é o pH. Então, como eu falei aqui no canal, solos ácidos, que geralmente a gente tem no Brasil, com pH 4, 4,5, 5. Se eu estiver implantando uma cultura com sensibilidade ao pH, que é a maioria das culturas agrícolas, e eu não fizer a correção, o adubo que eu colocar ali não vai dar resultado. Ele não vai responder como deveria. Então, sempre eu começo pela correção, utilizando a quantidade correta de calcário, né, o calcário correto para aquela minha condição. Aí sim, depois quando eu for fazer a minha adubação, aquele meu adubo vai me retornar bastante em produtividade. E hoje o custo total de uma lavoura, né, 40 a 60% é só com adubos e fertilizantes. Então o produtor ele tem um potencial enorme aqui de economia de produtos, de fertilizantes e também de aumento de produtividade. A análise de solo também vai me dizer se tem algum elemento tóxico, como é o caso do alumínio, como é o caso do manganês, né? Dentre outras informações. Ok, e aí o pessoal fala, professor, de quanto em quanto tempo eu devo voltar a fazer análise de solo? Vamos lá. Então, análise química básica você deve fazer todos os anos, uma vez por talhão. Preciso fazer mais do que uma vez por ano? Não, tá? Então, todos os anos fazer uma análise química básica. Tá? É muito barato pelo que me entrega de resultado esse tipo de operação, análise de solo. Análise física, que mede quanto que você tem de areia, de silt, de argila, você faz uma vez no talhão na tua vida. Ah, mas o pessoal falou que de tanto em tanto tempo eu devo voltar a fazer análise física. Não é necessário, tá? Se quiser fazer, faça. Análise física hoje é 13, 15, 20 reais, tá baratinha. Só que a física do solo não se altera com os anos, a química do solo se altera. Então, por isso a gente deve fazer análise básica química. E aí, o laboratório que você for fazer, peça lá o que essa análise química básica dá. Geralmente vai dar pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, né?
mas alguns laboratórios eles dão à parte o enxofre, o alumínio e também os micronutrientes. Eu acho interessante ter essas informações de enxofre, de alumínio e de micronutrientes. Em alguns solos é mais importante do que outros, também para algumas culturas agrícolas é mais importante do que outras. Mas de maneira geral você não vai perder nada se você pedir enxofre, alumínio e micronutrientes. Então peça. Ah, eu não sei onde é que faz análise de solo. Não tem problema. Lá dentro do nosso site, que é canalagrobrasil.com, eu coloquei um material em PDF com a lista de laboratórios de praticamente todo o Brasil, com telefone de contato, com o nome certinho lá. Então você entra, dê uma olhada naquele que está mais próximo da tua cidade, porque inclusive muitos laboratórios hoje você já tem a opção de mandar pelos correios a amostra e eles te retornam depois o resultado aí em PDF. Tá, o que a análise de solo de maneira prática ajuda o produtor rural a produzir mais e a reduzir os gastos com adubação? Vamos lá. Então, vendo esse gráfico aqui, ele é muito importante para explicar então a resposta das culturas aos nutrientes. Ele coloca aqui em um eixo o rendimento relativo em percentual de uma cultura. Pode ser soja, milho, feijão, trigo, qualquer uma. E aqui o nutriente no solo. Pode ser fósforo, pode ser potássio, pode ser outros também, mas principalmente com relação ao fósforo e ao potássio. Vamos supor que eu tenho um fósforo muito baixo, né? 2 mg, 3, 4 mg por decímetro cúbico de fósforo. Então o rendimento relativo daquela minha cultura vai ser limitado pelo fósforo. Mesma coisa acontece com o potássio. Se eu tiver um potássio muito baixo, o rendimento relativo daquela minha cultura vai ser limitado pelo potássio. Isso aqui é um extremo. Agora, o outro extremo também é quando o elemento está alto ou muito alto, né? Se eu tiver um elemento muito alto ou alto aqui, não adianta eu colocar mais daquele nutriente, porque a minha lavoura não vai responder. Tem vários fatores que definem a produtividade, né? Não é só a fertilidade. A fertilidade é meio caminho andado para se produzir bem, mas também tem as pragas, tem as doenças, tem a chuva, né? Se chove adequadamente, enfim, uma série de fatores, mas aqui a gente está falando principalmente de fertilidade. Então, em muitos casos, a gente pega aqui na nossa consultoria de nível de fósforo que está muito baixo e nível de potássio que está muito alto ou alto aqui. Então é o seguinte, o produtor ele vai estar perdendo pelo potássio que está alto ou muito alto, que ele está jogando a mais, e ele está perdendo também pelo fósforo que está muito baixo. E aí o produtor rural, muitas vezes, ele acaba nem percebendo que ele está perdendo dinheiro. Vamos colocar o caso da soja, que hoje existem cultivares de soja extremamente produtivas para praticamente o Brasil inteiro. E aí ele produz, né, vamos supor uma região aí, produz 65 sacos por hectare, né, com uma adubação padrão, que ele viu lá que todo mundo faz, ou que ele faz todos os anos, produziu 65 sacos por hectare, porque choveu bem, controlou pragas, controlou doenças, plantas daninhas, só que ele podia estar produzindo 75, 80. Então vamos supor que o cara perdeu lá 12 sacos por hectare, que isso é bastante comum de ocorrer. Ele nem vai ficar sabendo, né? Ele nem ficou sabendo. Se ele perder aí, vamos colocar 12 sacos a menos, a R$160, vai dar R$1.900 por hectare. Isso por alqueire representa R$4.600. R$4.600 por alqueire pela produtividade que ele deixou na mesa. Porque às vezes ele não colocou o nível adequado de fósforo, ou não colocou o nível adequado de potássio, ou não fez uma correção desse solo, e o adubo que ele colocou não teve capacidade de entregar resultado para ele. Então não é olhar especificamente o produto que estão te vendendo, é olhar a lógica por trás daquele produto, qual que é a concentração de nutrientes, o que ele te entrega, e aí sim você vai conseguir ter o melhor resultado possível. Então, sem análise de solo, o que pode ocorrer? Colocar mais adubo do que é necessário, né? Em vez dele colocar 50, ele coloca 70. E ele nem vai ver que ele colocou esses 20 quilos a mais que não retornou em produtividade. Então ele vai estar perdendo dinheiro aí, colocando mais nutriente, mais fertilizante do que é necessário. Jogar menos adubo do que é necessário, comprometendo a produtividade, né? Às vezes ele precisava de uma dose X e ele coloca a metade da dose, ou 70% da dose. Ele vai estar diminuindo a produtividade, ele poderia colocar um pouco a mais e produzir 8 sacos a mais, 10 sacos a mais, né? E ele conseguiria um bom dinheiro com isso.
ele também está perdendo dinheiro porque na maior parte dos casos ele nem ficou sabendo dessa produtividade que ele poderia ter alcançado por estar fazendo um planejamento de adubação, né? Ter equilíbrio de nutrientes no solo. Também o produtor que faz uma boa recomendação de adubação, ele vai ter os nutrientes em equilíbrio. Isso vai ajudar a planta também a se proteger contra pragas e contra doenças. As plantas têm um sistema de defesa. A gente, nós seres humanos, os animais também, se a gente tem uma boa alimentação, faz exercício físico, a gente vai ser mais resistente contra doenças, né? A mesma coisa acontece com as plantas. E aí aqui a gente tem uma comparação, né, que a gente já fez em uma outra aula aqui do canal AgroBrasil, que é a diferença entre adubação padrão e adubação planejada, tá? Às vezes não é nem que o produtor ele vai diminuir muito os gastos com fertilizantes, mas ele vai produzir mais, né? Se tem um exemplo aqui, né, a adubação para a cultura da soja. Às vezes o produtor utiliza lá sempre o mesmo formulado. Ah, vai plantar soja? 2,23,23, né? 8 sacos por hectare. E às vezes ele pode estar trocando o formulado para se adequar melhor à realidade que ele tenha no solo. Aqui a gente fez um exemplo, né? Um fósforo que estava muito baixo e um potássio que estava no nível adequado. Aí a gente iria precisar aqui de 120 kg por hectare de fósforo e 60 kg por hectare de potássio. Nesse caso, precisando dessas quantidades para produzir 80 sacos por hectare, o 3,30,15 ele é mais adequado. Se o produtor utilizar uma adubação padrão do 2,23,23, 8 sacos por hectare, o que vai acontecer aqui? Ele vai estar adicionando 92 kg por hectare de fósforo e também 92 kg por hectare de potássio. Nessas condições de adubação padrão, ele está deixando de colocar 28 kg por hectare de fósforo, né? Isso vai estar comprometendo a produtividade, porque a cultura da soja responde a um bom nível de fósforo no solo, e ele vai estar colocando 32 kg por hectare a mais de potássio. Então ele está perdendo aqui com o fósforo a menos em produtividade, que ele deixou na mesa, e ele está perdendo aqui com o potássio que ele colocou sem precisar ter colocado. Então quando a gente faz a análise de solo, identifica o nível de nutriente, consegue achar um formulado mais adequado, não é só a questão de um formulado, mas da estratégia que eu vou estar utilizando de fertilidade do solo, e aí eu consigo chegar a boas produtividades, né? Como no caso aqui, 80 sacos de soja por hectare, e o produtor consegue aumentar a sua margem de lucro. Então o que deve ser feito? Interpretação da análise, tá? Não adianta só você pegar a análise, hoje em dia tem até planilhas por aí, né, pessoal? Caia fora desse negócio de planilha que é furada completa. Aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, da interpretação de um contexto geral, de solo arenoso, cultura que tem maior necessidade de determinado elemento, né, como é o caso do zinco, numa condição dessa, planilha nenhuma vai te dar. Então procure entender de fato a característica nutricional da cultura e do teu solo, e aí você não precisa de planilha nenhuma, você já sabe desses principais pontos e consegue montar a melhor estratégia de adubação. Interpretação da análise, que não é tão complicada aqui, mas o principal, aqui o que a gente faz na nossa consultoria e o grande diferencial do nosso serviço de consultoria é a montagem do plano de adubação. Falar para o produtor, olha, você tem essa condição, né? Para essa tua cultura agrícola, seria melhor você fazer dessa maneira e detalhar para ele o que ele deve fazer. Conferência de aplicação e mensuração de resultados. Então você tem que saber se o que você recomendou realmente está caindo lá na tua semeadora, se tu está distribuindo adequadamente aquele produto, né? Conferir e mensurar quanto que produziu essa área. Às vezes a gente precisa fazer um ajuste, né? Fazer um ajuste para o próximo ano, melhorar alguma coisa é completamente possível. Beleza, pessoal? Se você quiser aprender também, fazer essas recomendações de adubação precisas e modernas para as mais diversas culturas agrícolas, nós temos a nossa Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Tá? Hoje é a maior formação do Brasil, detalhadamente, né? Passando por interpretação da análise, escolha dos adubos, montagem de planos de adubação com uma realidade de uma consultoria agrícola. Tá? A gente utiliza na Exafértil planos de adubação do que a gente recomenda para os nossos produtores e consegue ter excelentes resultados. Então eu vou deixar um link aqui abaixo também para você conhecer. Certo, pessoal? Um forte abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.